maravilhoso esse nome é, e é mesmo. Sempre será, sempre foi. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo o seguinte: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Ele não muda. É que nem num dos seus ensinamentos, Jesus disse que a porta é estreita e larga é o caminho que leva para a perdição. A porta é estreita ainda. A porta não foi mudada. Ela ainda é estreita. Queria lhe convidar, você que está em casa também, para que você abra, acompanhe conosco no Evangelho de São Marcos, ou João Marcos. João Marcos foi capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do versículo de número 31 e mais alguns. Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 31, está escrito assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando lá de fora, mandaram chamar. E a multidão que estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Houve um silêncio. E olhando Jesus em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Houve um silêncio. Aí ele terminou dizendo: Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Amém? Vamos agradecer por essa leitura. Bendito Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esta palavra. Nós cantamos, ó Deus querido, um hino também aqui nesta noite, que dizia: deixa penetrar a luz, que teu Espírito Santo, Senhor, penetre dentro dos nossos corações, da nossa mente, os que estão aqui, Senhor, e daqueles que estão nos acompanhando em casa, que a tua palavra possa ser esclarecedora em cada coração, em cada vida, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Te agradecemos, ó Deus, em nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Sem perca de tempos, amados, nós lemos aqui um trecho da Bíblia Sagrada escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 3, e a partir do versículo de número 31, em que Marcos escreveu essa carta para os irmãos que estavam em Roma, esse evangelho para os irmãos que estavam sendo perseguidos, torturados, alguns deles até por Nero, aproximadamente 50, 60 anos depois de Cristo. E João Marcos, ele foi um homem muito honrado e teve também a honra de poder ajudar o apóstolo Paulo, Barnabé, apóstolo Pedro. Ou seja, querido, o que nós aprendemos já com isso? João Marcos soube escolher com quem andar. João Marcos
via bons exemplos no apóstolo Paulo, via sinceridade no servo de Deus chamado Barnabé, via valentia espiritual na vida do apóstolo Pedro. Por isso que ele foi um homem bem-sucedido na sua vida ministerial e escreveu esse evangelho com muita segurança, com muita convicção e com muita aceitação para os irmãos que estavam lá em Roma numa perseguição terrível. Mas nós estamos aqui, irmãos, diante de uma passagem que a multidão estava numa certa casa, Jesus estava presente naquela casa, mas já estavam à procura dele, porque Jesus, ele tinha curado num dia de sábado, um homem que tinha uma das mãos mirrada, encolhidas, e Jesus já sabia que a perseguição já seria muito grande, e ele escolheu para ele elegeu 12 apóstolos, ou seja, de vários discípulos que Jesus tinha, ele escolheu 12 e os nomeou apóstolos, tá? Como está escrito lá em Marcos capítulo 3, e a partir do versículo de número 43, ou seja, querido, nós temos um ensinamento da parte do Senhor Jesus, escrito no Evangelho de João, em que diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vais e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Por isso que ele também disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta eu ser escolhido, você ser escolhido por Deus, sermos nomeados por Ele, cristão, servo de Deus, darmos fruto no início e depois a gente não conseguir dar mais fruto. Por isso que ele disse o seguinte, lá em João, que judeus foram escolhidos, foram, mas ele foi bem claro: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu fui quem vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vais, des fruto, e o vosso fruto permaneça em vós. Continue praticando, continue lutando. Foi por isso que ele disse isso. Então ele já preparou esses 12 apóstolos, nomeou. Entenda bem um segredo, querido, de início: nenhum daqueles homens que foram escolhidos por eles e nomeados apóstolos estavam preparados, não. Principalmente o apóstolo Pedro, que era um pouco alterado, mas ele precisava de um acompanhamento, de uma santificação dia após dia, mas nenhum deles estavam preparados. Por isso que ele disse: vinde a mim como estáis, porque quem faz a obra na vida de um ser humano é Deus. Todos escangalhados. Eu sempre costumo falar aqui que Jesus não reforma ninguém, Ele transforma pelo poder que Ele tem. Então ele escolheu aqueles homens e disse: bom, agora eu tenho que prepará-los para me substituírem futuramente. E Jesus também tinha expulsado um demônio de uma pessoa, e os escribas falaram que ele tinha expulsado aquele demônio através de um demônio também chamado Beelzebul, significa príncipe dos demônios, um dos chefes. E Jesus, aproveitando, ele disse uma parábola
muito linda de que um reino dividido ele não subsiste, e uma casa dividida também não subsiste, ou seja, vai ter problema. A gente tira, vamos colocar agora aqui, fazer uma comparação, uma sociedade entre duas pessoas, se não tiverem no mesmo pensamento, se estiverem divididos, ela não vai crescer, ela vai se dissipar. Assim é um namoro, assim é um noivado, assim também é um casamento, assim é uma sociedade, assim é um clube, assim é uma nação. Mas ele disse que expulsava os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Ou seja, querido, não havia divisão. Por que Deus nos escolheu para nós sermos um povo exclusivo dele? É porque ele não quer que nós venhamos dar nenhum espaço a nenhum mal sobre nós. Então Jesus sempre procurava ensinar. E aqui em Marcos capítulo 3, nós temos um trecho muito lindo que eu gostaria que você acompanhasse versículo por versículo. Que quando o Senhor Jesus estava nessa casa, a casa estava lotada. Não quer dizer muita coisa não. Lugar lotado ouvindo a palavra não quer dizer muita coisa não. Eu vou te mostrar aqui dentro da palavra de Deus, que aqueles discípulos que foram eleitos, 12 que foram eleitos por Jesus, chamados para o apostolado, se eles não colocassem em prática o que Jesus queria, eles seriam reprovados. Vou te mostrar na Bíblia, versículo de número 21, 31, nessa certa casa que Jesus estava, chegaram então seus irmãos e sua mãe. Só que eles ficaram do lado de fora, porque estava difícil para eles conseguirem entrar naquele lugar devido ao número de pessoas que estavam ali. Mas os seus familiares pediu alguém para que desse um jeito e os chamasse e falasse para eles: olha, avisa Jesus que a mãe dele, que o irmão dele, que a irmã dele estão aqui do lado de fora. Glória a Deus. Você preste atenção aqui no que eu estou falando. Estavam do lado de fora. E a multidão, versículo 32, estava assentada ao redor dele. Alguém disse para um daquelas multidões, daquela multidão que estava ao redor dele, chegaram e falaram: avisa Jesus que a mãe dele, o irmão e a irmã, está mandando chamar ele lá fora. Então aqueles que estavam ao redor dele, uma pessoa foi até ele e disse, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Entenda um segredo comigo, amado de Deus, escolhido do Pai. Tem pessoas que está procurando libertação, está procurando salvação, está procurando vitória, estão procurando serem bem-sucedidos em Cristo, mas ainda estão do lado de fora. Vai continuar procurando. Jesus quer que esteja do lado de dentro? Também Ele quer. Jesus quer que esteja ao redor dele?
também, mas Jesus quer dar vitória, libertação, salvação, é para quem está junto dele e faz a sua vontade. Mas pastor, como é que o senhor fala essa palavra? Com que base? Eu vou lhe mostrar dentro das escrituras sagradas. Olha o que está escrito. Alguém da multidão repetindo o versículo número 22. Obrigado. Um da multidão estava ao redor dele e disseram: eis que a tua mãe, teus irmãos te procuram e estão lá fora. Jesus, aproveitando esta palavra, não que Jesus quis menosprezar a mãe dele, nada disso, muito menos a família, os irmãos, não, ele aproveitou esta colocação, de que alguém estava procurando, alguém da família dele, mas estavam lá fora. Você veja que diz as escrituras, versículo 33, e ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Só que ele levou para o lado espiritual. Claro que ele tinha mãe, tinha os irmãos dele, sim, mas ele levou, fez esta colocação, colocando, esta comparação, esta parábola, para mostrar que quem quer ser filho de Deus tem que fazer parte da família, tem que estar junto. O filho que não está junto do pai, da mãe, se estiver do lado de fora, não faz parte da família. Se estiver ao redor e não chegar junto, também não faz parte. Eu vou te dar um exemplo do nosso dia a dia. Às vezes, alguém se acidenta, está no chão caído, desmaiado, a multidão logo fica ao redor daquela pessoa, e ultimamente eles fazem até, pega o celular e fica filmando, alguém desmaiado, alguém brigando, não é isso? Está ao redor, mas não está fazendo nada, só está assistindo, é assistente. Eu quero ver quem está desmaiado, a pessoa botar o celular no bolso, segurar a pessoa, procurar socorrer, parar um táxi, não, vamos ajudar, vamos chegar junto aqui, gente, me ajuda aqui, vamos socorrer essa pessoa. Aí tem uma diferença de estar junto para o que der e vier, e apenas estar ao redor. Veja o que diz a palavra, e nós louvamos a Deus por termos homens na Bíblia, como Marcos, como Paulo, como Barnabé, como João, como Pedro, como Tiago, Filemão e muitos outros, que deixaram as escrituras sagradas para nós examinarmos. Temos que fazer um exame aqui, e no profundo, lá dentro dela. Exame é diferente de consulta, exame é algo mais profundo. Voltando ao texto sagrado, versículo 33, querido, ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele fez uma pergunta. Houve um silêncio, e olhando em redor para os que estavam assentado junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Querido de Deus, ele estava querendo ensinar o povo a se preocupar
com a parte espiritual. Porque em Mateus capítulo 4 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá da palavra de Deus. O pão, o café, almoço, janta, o lanche, alimenta o corpo porque precisa. Agora a palavra alimenta o nosso espírito. Você vê que esses belos hinos que foram entoados aqui alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, porque quando você escuta ou escutamos o grupo de apoio a adorar a Deus aqui dizendo: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é. Sinceramente, você sente essa confirmação dentro do seu espírito com o Espírito Santo de Deus, quando estamos cantando para adorar Ele. Aí quando você sente, louvado seja Deus, essa penetração da luz divina sobre nós, que é o Espírito Santo, você está junto dele, sim. Você não está do lado de fora, não está apenas perguntando por ele, não está apenas ao redor dele, mas você está junto dele, quando você sente a presença de Deus na sua vida, ouvindo essa palavra, ouvindo um belo louvor, orando em casa, intercedendo por alguém, até no meio da rua, andando, fazendo compra, você sente a presença de Deus. Por quê? Porque você está junto dele, ele também está junto de você. É promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias, até o término dos séculos. Voltando para a palavra, ele disse, 34, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, grave isso, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Houve um silêncio e dúvida também. Como ele sabia que houve dúvida, ele disse: porquanto, ou seja, por que eu estou falando isso para vocês? Porque qualquer que fizer, glória a Deus, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu irmão, minha mãe e minha irmã. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Pai, Filho, Espírito Santo. Mãe, irmão, irmã. Corre o mesmo sangue nas veias, faz parte da família. E o que Jesus quis dizer foi no sentido espiritual ali, que não adianta, querido, eu ser apenas amigo do Evangelho. Eu tenho que ser amigo de Jesus, amigo do Evangelho, servo de Jesus e procurar fazer a vontade do Pai. Aí Deus vai nos abençoar rica e poderosamente. Aí sim eu vou ter convicção, vou ter certeza que eu também faço parte da família de Jesus. Você quer ver um exemplo? Tem gente que tem pai e mãe, tem filho que tem pai e mãe, e está distante de Deus, saiu de casa. Nós temos alguém que também faz parte da família, mas já tem 15 anos que saiu de casa. Como é que fica numa divisão de herança no momento desse? O cabra desapareceu, sumiu. Ele vai gozar dos bens da família? Vai ficar difícil para ele, não vai? Assim somos nós, querido. O que o Senhor quer de nós, que nós sejamos nomeados, isso nós já fomos por Ele,
E aquele que quiser ser nomeado por Ele, escolhido por Ele, basta chegar junto dele. Por que Jesus apontou para os que estavam sentados junto deles? Porque aqueles que estavam juntos estavam fazendo a vontade do Pai. Quem estava ao redor era uma plateia que estava ouvindo belas palavras, que estavam atrás de cura, porque ele tinha curado um homem que tinha a mão encolhida, e ele curou. Estavam atrás da chave da vitória, porque ele tinha libertado uma pessoa endemoniada. Mas ele quer ver quem está junto dele e quem faz a vontade do Pai. A gente abrindo a palavra de Deus lá numa das cartas, a carta de Tiago, aqui no capítulo de número 4, por que nós precisamos disso, querido? Porque os projetos humanos, segundo a palavra, se não tiver, eu te provo dentro da Bíblia, e te provo também no dia a dia, se não tiver a aprovação divina, o querer divino, nada vai dar certo. Você quer ver? Quantas pessoas, queridos, se programaram no início desse ano? Eu tenho a certeza que a maior parte disse: esse ano vai ser um ano diferente na minha vida. 31 de dezembro, né? Ai, será um ano diferente. Vou fazer, vou acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Quantos planos foram destruídos pela Covid-19? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa pandemia realmente pegou o mundo de surpresa. E vários projetos humanos falharam. Grandes empresas estão fechando as portas. Eu tenho a certeza absoluta que os projetos de várias empresas, tanto grandes, médias e pequenas, elas foram derrubadas. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence a Ele. Só Ele sabe o que vai acontecer daqui para frente. E a palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 4, preste bastante atenção, que eu falei de vários projetos que muitos fizeram dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2020 e falharam. Grandes firmas fechando as portas, milhares e milhares desempregados, centenas ou até milhares de pessoas ficando doente, preocupado, ansioso. O que vai ser? Basta cada dia o seu mal, está escrito na palavra de Deus. Mas nós temos, amado, você que está nos acompanhando, escute que eu vou te orientar. É difícil, mas não é impossível. A porta é estreita, apertada é o caminho. A porta não mudou. Quantos estão perdendo seus familiares? Que até ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, dia 31 estavam conosco. E estão agora no mês de maio. E muitos já foram embora.
foram para a sepultura. Projetos que não se cumpriram. Mas eu vou te dar aqui um antídoto para que você siga ele. Primeiro, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo 31, que nós acabamos de ler alguns minutos atrás aqui. Segundo, todo projeto humano tem suas falhas. Mas eu vou te explicar, segundo as Escrituras Sagradas, o sucesso para que as coisas mudem. Tiago 4, versículo 13, está escrito assim: e agora, vós dizeis, os homens falam, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Aí vem a orientação desse servo de Deus, que viu o Senhor, aprendeu com ele, aprendeu com os outros apóstolos também, que viveram com Cristo, está nos ensinando no dia de hoje. Quantos fazem isso aqui, ó? Hoje, amanhã iremos a tal cidade, vamos ficar lá um ano. Vai ficar nada, está todo mundo dentro de casa com medo do Covid-19. Querido de Deus, escuta que eu vou te falar aqui hoje, segundo esta palavra. Jesus, quando entrou na casa de Enéas, ele profetizava a saúde. Ele não profetizava desgraça, não. Ele já entrava na casa do doente. É claro que ele orava antes, falava assim, entra comigo naquele lugar. Tanto é, quando ele entrava, ele já entrava dizendo, Enéas, Jesus te dá saúde. É Jesus que dá saúde, meu Deus. Salmo 37, versículo 5 em diante, está escrito assim, entrega o teu caminho, Senhor. Então entrega, meu Deus do céu. Com Covid, sem Covid, bactéria, abelha, seja o que for, abelha assassina, vespa assassina, seja o que for, entrega o teu caminho ao Senhor, está escrito lá, confia nele, e o mais ele é quem vai fazer. Apóstolo Paulo disse o seguinte, para mim o viver é viver para Cristo, e o morrer é ganho, porque ele sabia para onde ele iria. E diz assim, 13, e agora, vós dizeis hoje, amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14, Tiago escreve dizendo, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Preste atenção, querido, abençoado do Pai. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Projetos humanos são falhos, entenda o segredo. Além dos projetos humanos serem falhos, eu não sei qual é o plano de Deus amanhã. Mas de uma coisa eu sei, que Ele é Deus. E o não dele é bênção também para nossas vidas. Porque somente Deus sabe, querido, o que vai acontecer lá na curva. Você não sabe, nem eu. Diz assim, digo-vos que não sabeis, versículo 14, o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta para nós, o que é a vossa vida? Acompanhe essa palavra em Tiago 4, versículo 14, o que é a vossa vida? E vem a resposta que ele dá pelo Espírito Santo, está ali escrito, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você sabe o que é isso? Uma fumacinhazinha assim, e desapareceu. Está aqui, ó. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aí vem o ensinamento do Espírito Santo através desta palavra que liberta e transforma. Em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, é isso que deveria ser dito, e o que deve, se o Senhor quiser,
E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Eu me lembro, amado, até há uns 4, 5 anos atrás, quando eu perdi minha mãe, todos os meus irmãos, nós fomos ensinados a qualquer lugar que nós íamos, a bênção, mãe, a bênção, pai, e beijava a mão, tá? A bênção. E os pais tinham o dever de responder: Deus te abençoe e te guarde, na ida e na vinda. Aí sim. Mas a pessoa fica todo metidinho, planeja, não entrega a vida na mão de Deus, não entrega a vida espiritual na mão de Deus, só quer chave de vitória, mas vida no altar não quer, só quer fazer a vontade própria, mas a vontade de Deus não se esforça para isso. Mas como é que Deus vai abençoar? Eu dou exemplo na Bíblia. A Bíblia Sagrada fala de um homem que ele tinha um certo celeiro, e ele era uma pessoa bem sucedida financeiramente, e ele disse para a alma dele: quer saber de uma coisa? Aí que eu falo, segunda palavra, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, projetos humanos são falhos. Qual foi o projeto desse homem? Jesus falando, e disse: esse celeiro está muito grande, eu vou derrubar isso e vou aumentar. Derrubou tudo, mandou levantar assim, né, um galpão para colocar celeiros para ele ali, que não acabava mais. Depois de tudo prontinho, ele todo metidinho, o que ele me vai fazer? Ele olha e fala assim: oh, minha alma, que grandeza está aqui, quantos bens guardados, tenho bens para toda a vida. Olha a palavra dele: tenho bens para toda a vida, oh minha alma. A Bíblia Sagrada disse, o Senhor Jesus dizendo que naquela mesma noite ouviu-se uma voz dizendo: louco, louco, esta noite, opa, outro segredo lindo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? Tudo que está conosco aqui, irmãos, tem um dono, Deus. Esse microfone que está aqui, esta roupa que está aqui, este sino que está aqui, pertence a Ele, é tudo dele. Somos apenas mordomos por um tempo. Ninguém é proibido de fazer planos, não. Mas olha bem, se Deus quiser, se Deus permitir, está aqui escrito, Tiago, que está descansando no Senhor. Agradecemos pela vida desses homens que deixaram essas cartas de recomendação e deveres também. Diz assim: se o Senhor quiser, versículo 15, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é mal, é maligna. Sabe por causa de quê? Porque a pessoa planeja algo, não tem nem coragem de convidar Jesus: Senhor, é da tua vontade? Não. Aí, eu vou falar baixinho aqui, faz a escolha errada, depois vai penar, vai sofrer. Aí quer culpar Jesus, ou quer que Jesus resolva o problema dela, e deixa que foi eu que fiz a bobagem. Entendeu? Não pode, amado. É necessário vigiar. E diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então, querido, o que nós precisamos não é um evangelho de oba-oba, não é um evangelho de show, mas é um evangelho genuíno, de transformação. Se alguém está dizendo que a igreja foi fechada, foi não. A igreja está livre, porque a igreja somos nós. Se eu quiser acabar esse culto aqui e pregar pelas ruas, distribuir folheto, eu estou livre, a igreja sou eu. A igreja não está fechada. O que está fechado é o templo feito por mãos humanas, que por enquanto está proibido que haja reuniões, mas a igreja está livre para pregar em todo lugar. Ninguém proibiu. Não tem como fechar a igreja está livre, querido. Então eu posso pregar, eu posso orar, eu posso demonstrar o amor de Cristo para milhares e milhares. Agora, por enquanto as reuniões estão fechadas no templo feito por mãos humanas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esclareça melhor em cada coração, em cada vida. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus te livre de todo mal, que Deus te guarde, porque nós precisamos hoje. Tudo está na vontade, está no querer de Deus. Agora, eu preciso eu não tenho que estar do lado de fora, eu não tenho que estar ao redor, mas eu tenho que estar junto de Jesus, como diz Marcos 3, a partir do versículo 31. Se eu estiver junto e fazer como Tiago escreveu, lá no capítulo de número 4, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã faremos isto ou aquilo, com certeza Deus vai se agradar e vai ser bênção para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Muito obrigado por você ter acompanhado, ter participado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos fazer uma oração aqui, rápida, mas nós queremos terminar esse trabalho agradecendo o Pai através de um louvor, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça para a glória do nosso Deus, tá? A bênção apostólica vai ser através do hino, viu? Terminando o hino, tá? É a bênção apostólica, você só vai dizer onde você estiver, amém. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Todo-Poderoso, te glorificamos, te agradecemos, ó Pai amado, pelos hinos entoados aqui nesta noite, por todos que estão nos acompanhando, ó Pai querido, obrigado pela tua palavra, somente o teu Espírito Santo, Senhor, para fazermos entender a mesma, meu Deus. Obrigado por cada família, por cada pessoa que está assistindo esse trabalho, que estão te adorando. Tenho a certeza absoluta que o Senhor falou em cada coração, em cada vida, Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia, meu Deus poderoso. Continue nos guardando, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Senhor, amanhã, segunda-feira, iremos para o trabalho. Toma frente na vida de cada pessoa, meu Pai, porque sabemos que as nossas vidas estão em tuas mãos. Seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade com cada um de nós, ó Pai. Toma este país nas tuas mãos, o nosso presidente da república, toma nas tuas mãos, ó Deus querido, todas as nossas autoridades, ó Pai querido, faça justiça, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Obrigado por tudo, meu Pai amado, em nome do teu Filho, o imbatível, o invencível, todo poderoso, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nos dê uma semana abençoada para a glória do teu nome. Nós assim te agradecemos, desde agora e para todo sempre, amém. Receba este louvor lindo.